Olá, servidores e servidoras. Hoje nós estamos mais uma vez aqui em um episódio do podcast Pode Ser. Hoje nós contamos com a presença do nosso amigo Dirceu Bloch, ele que é proprietário da empresa Bloch Assessoria e Contabilidade. Hoje ele vai vir aqui tirar um pouco das nossas dúvidas sobre o imposto de renda. O imposto que tem o período de 17 de março a 20 de maio de 2026. O servidor filiado, esse ano, ele vai pagar R$80. E tem uma parceria com a empresa do Dirceu Bloch, a Bloch Contabilidade, que o dependente pagará somente R$140. Dirceu Bloch, bom dia. Bom dia, Portela, e um especial bom dia a todos os servidores e especialíssimos aos sindicalizados, né, Portela, que são os que mantêm aí a entidade com força e sempre trabalhando em prol dos seus associados, dos seus sindicalizados. Exatamente, essa isenção é só para os filiados, né, Dirceu? R$80, esse valor é somente para os filiados. E para os dependentes, R$140 dos filiados. Dirceu, vamos lá. Nossos servidores têm bastante dúvida quanto à declaração do imposto de renda. Tem a isenção do governo federal agora, preciso declarar, agora sou isento, ganho até R$5.000, não desconta mais na folha, preciso declarar, Dirceu Bloch? Vamos começar com essa pergunta. As declarações de ajuste anual do imposto de renda que começam agora, inicialmente prevista para iniciar no dia 17 de março, e aí a Receita, na verdade, só liberou o sistema no dia 23 de março agora, então por isso atrasou um pouquinho o início das declarações. Elas obrigam aos servidores e a toda a população, digamos assim, declarar aqueles que receberam acima de R$ 35.584 no ano de 2025. Então, nós temos prestado atenção que muitos contribuintes, ou sejam, enfim, os sindicalizados, acabam confundindo com a isenção do imposto de renda dada pelo governo federal, que é a partir de 1º de janeiro de 2026, que é para quem tem rendimento de até R$5.000, então totalmente isento, e quem ganha de R$5.000 mensal até 7.350 com uma redução. Mas vejamos, essa é uma regra para os rendimentos a partir de 1º de janeiro de 2026, que terão efeitos imediatos nas folhas de pagamento dos contribuintes, já a partir de então, desde janeiro de 2026, mas que serão informadas em declaração de imposto de renda lá no início de 2027. Portanto, as declarações de imposto de renda feitas agora, de março até 29 de maio de 2026, naturalmente, essas declarações, elas referem-se ao ano de 2025 e não dos rendimentos de 2026. Fazendo um adendo aqui, para os sindicalizados a serem atendidos pelo convênio, então precisam procurar o escritório Bloch Assessoria e Contabilidade até o dia 20 de maio. Certo, Bloch. Então, como muito bem falou o Bloch, os filiados pagarão apenas R$80. Lembrando que é a Bloch Assessoria e Contabilidade. Também temos a Luckner Contabilidade, que também fará essa declaração de imposto de renda. Bloch, quais os principais erros que você encontra lá
na sua empresa, das declarações feitas sem orientação profissional. O que você pode nos falar e orientar essas pessoas que fazem sem a orientação de um profissional habilitado? Olha, nós temos sempre a orientação nas minhas longas décadas aí que faço declaração de imposto de renda, inclusive com convênio com sindicatos já de longa data, que todo contribuinte, para fazer declaração de imposto de renda, procure, naturalmente a gente traz a brasa para o nosso assado, como diz o gaúcho, mas é claro, faça sempre com um profissional contador de um escritório estabelecido, para que ele guarde certinho as suas informações para um eventual questionamento da Receita Federal, então possa ser provado o que de fato ocorreu e não te traga prejuízos. Quando nós nos deparamos com algumas pessoas que preferem ela mesma fazer a sua declaração, ou às vezes procuram um colega que está ali, um colega seu de trabalho, coisa assim, para fazer a sua declaração, ocorrem alguns erros, como esqueceu de informar alguma renda, como eventualmente colocou o seu filho como dependente e não há problema nenhum com relação a isso, mas esqueceu de pôr a renda do seu filho dependente. Às vezes era só um pequeno estágio e pôs ele como dependente e aí esqueceu de fazer isso. E até digo mais, Portela, porque nem sempre pôr o filho como dependente é vantagem. A regra e a experiência nos mostra que, na maioria das vezes, quando se põe o filho como dependente e esse filho tinha uma pequena renda, quando esta renda somada à sua renda principal do declarante para efeitos de cálculo, o imposto aumenta. Então, na maioria dos casos, é prejuízo informar o filho como seu dependente na declaração de imposto de renda. Outra observação que eu faço, que às vezes o servidor e a servidora confunde, eu tenho meu filho como dependente lá no meu plano de saúde, então ele é meu dependente na declaração de imposto de renda. Análise totalmente à parte, uma situação nada a ver com outra. Ok? Ok. Nessa ótica, você já pegou casos assim que a pessoa fez sem orientação e pagou mais imposto porque não teve essa orientação de um escritório? Portela, se eu falar, parece até incrível e acho que encaixou muito bem a tua pergunta aqui. Eu tive uma situação em que eu fiz, a pessoa nos procurou para fazer a declaração para corrigir uma situação que a Receita havia notificado, em que ele devia 1 milhão, passava de 1 milhão de reais de imposto de renda, por conta de uma declaração feita há mais de 5 anos atrás, de forma errada. Ele devia mais de 1 milhão. Claro que nesse caso nós tivemos que fazer um recurso diretamente ao delegado da Receita Federal para que reconhecesse o erro que já era antigo e a gente conseguiu, na verdade, zerar aquela situação, apenas cobramos dessa pessoa o honorário. Mas todos os bens dele estavam sendo penhorados por conta de um erro na declaração de imposto de renda. Bloch, é perigoso, né? Tem que procurar um profissional habilitado. Bloch, temos aqueles casos assim que os servidores têm o trabalho na prefeitura, são servidores, mas por opção ou por necessidade eles precisam arrumar um outro emprego e trabalham em 2 empregos. Precisa ter um cuidado a mais nesses casos? Como que você vê essas situações? Bem, toda renda precisa ser informado na declaração de imposto de renda, ou na declaração de imposto de renda de ajuste anual nesse caso. Então vejamos, o servidor, ele mesmo pode ter, enquanto servidor do município, mais de um concurso público. Além disso, não muito raro,
professores, por exemplo, da rede municipal, às vezes ele tem uma outra renda lá na educação do Estado, enquanto o professor no Estado, ou enfim. Então, portanto, todas as rendas precisam ser informadas. Às vezes, o servidor tem uma casa alocada. E se ele tem essa casa alocada por meio de um contrato que ele faz com uma imobiliária, a imobiliária está obrigada a informar para a Receita Federal que ele, esse contribuinte, recebeu esse valor de locação durante o ano e quanto recebeu. Então, às vezes, ele deixa de informar esse valor de locação e vai cair em malha. Então, vai travar a sua declaração e vai dar uma situação bem complicada, quem sabe, lá na frente. Nós tivemos alguns casos, Portela, de pessoas que caíram em malha, e agora lembrei desse caso concreto, de servidores, professores, que prestam serviço através de uma empresa que agora não recordo aqui o nome. Eu acho que é naquele... Soninho. No Soninho lá, né? Popular Soninho que eles falam. Popular Soninho, né? Então, através dessa empresa, prestam serviços. Para essa empresa, portanto, essa empresa contratada aí pelo município, e aí poderíamos ter situações idênticas contratadas pelo Estado, quem sabe, mas eu acho que aqui é contratada pelo município, e esses professores recebem através de RPA. E essa empresa, naturalmente, ela é obrigada também a informar esse rendimento, ainda que pequeno, mas ela informa para a Receita Federal. Então, quando nos procurar para fazer a declaração de imposto de renda, não esqueça de dizer, olha, eu recebo esse valor lá, ainda que pequeno, eu recebi lá, sei lá, R$500 durante o ano, mas é um rendimento. Algumas outras situações também que recordei agora que tem caído em malha, esqueceu de trazer um rendimento que tinha uma pequena aplicação no banco. Tinha uma pequena aplicação. Quando uma pequena aplicação é feita na caderneta de poupança, é isento. Então, não tem grande gravidade se ocorrer uma omissão disso. Mas se aplicado em qualquer outro tipo de aplicação, renda fixa ou tantos outros que tem aí, que os bancos oferecem, obrigatório, porque daí ele é tributável, obrigatório informar na declaração de imposto de renda. Não pode omitir. Omitiu, vai cair em malha. Certo, Bloch. E nesses casos, as pessoas erraram, fizeram por conta própria, erraram. Aquele exemplo lá de 5 anos atrás que você colocou. Como proceder? Eu chego lá na sua empresa, falo com você, ó, caí na malha ou errei, tenho que ajustar aqui. Como que funciona? Como que é feito esse processo lá na sua empresa? O servidor público caiu em malha. Ele tinha um valor a receber de volta, lá uma restituição. E está demorando muito, se comparado, e eles sempre acabam comparando isso com outros colegas, então eles nos procuram e pedem para que a gente dê uma olhada lá. Bom, a gente vai entrar com a autorização dele, naturalmente, com a senha GOV dele, e aí é indispensável. A gente vai entrar e olhar qual é a situação dele perante a Receita Federal. Falar, pois é, então você está em malha aqui, e aí a Receita dá algumas dicas, dizendo, olha, possivelmente pode ser isso, ela coloca lá um rol de possibilidades, ela não diz qual é exatamente o seu problema, porque cabe ao profissional, o contador, e aí mais uma vez a gente ressalta a importância de ser um profissional que entenda do assunto, porque ela põe lá no rol de possibilidades algumas situações possíveis. Então, você entra lá e fala assim, olha, você teve essa situação aqui, você teve essa situação, e aí numa conversa franca com este contribuinte, com esse servidor sindicalizado que nós atendemos,
E aí fala, pois é, aqui a Receita vai questionar, quem sabe lá, dizendo, olha, mas você não omitiu alguma renda? Aí ele fala assim, não tem. Aí a gente começa a fazer alguns questionamentos. Mas você não prestou serviço lá através do, entre aspas aqui, soninho? Ah, sim, um dia eu recebi R$ 500. Fala, então tá aqui a possibilidade, me traga esse documento. Aí a Receita põe lá, por exemplo, dizendo que o valor que você informou de gastos com saúde pode ter algum erro. Então a gente vai juntar toda a documentação dele que prove que o valor informado na declaração de imposto de renda, seja do plano de saúde, seja dos gastos com saúde, propriamente dito, direto, independente do plano de saúde, a gente junta isso tudo e prova de que o valor informado ali é aquele mesmo, até que destrava a declaração de imposto de renda dele, certo? Uma observação que a gente tem visto ocorrer bastante. O servidor tem nos ligado com certa frequência dizendo, recebi uma ligação da Receita Federal dizendo que eu estou em malha, que eu tenho que resolver um problema tal lá, que o meu CPF está bloqueado, recebi uma mensagem de texto e tal. Olha, em regra, a Receita Federal, ela te manda via correio a informação. Então, se você receber via correio, a Receita te dá um prazo, que em regra é de 15 dias, para você procurar o contador e regularizar isso. Mas não vá lá no 14º dia, porque daí tem que juntar toda a documentação, não dá mais tempo. Então, recebeu a notificação da Receita Federal, já procure imediatamente o contador para que providencie e explique para a Receita Federal o que ocorreu. Blut, como que é o atendimento lá na Dirceu Blut Assessoria e Contabilidade? É online? É presencial? Posso levar os documentos presencial e depois resolver tudo online? Ou posso mandar só tudo online que vocês resolvem a situação? Como que funciona lá na empresa de vocês? Olha, nós temos uma forma de atendimento muito democrática, digamos assim, né? Então nós temos as duas situações, que são as principais. Hoje, a grande maioria dos nossos clientes, mesmo aí, talvez 80%, manda tudo via WhatsApp, que é o 99989-2625, já bem conhecido de todos os servidores, todos os nossos clientes, e a gente vai solicitando uma ou outra informação a mais do que precisa, faz tudo e também responde ele pelo WhatsApp, não precisa ele nem vir no escritório. Porém, nós temos aqueles, sejam que preferem vir diretamente no escritório pessoalmente. Então, não há problema também, a gente atende com uma enorme satisfação de poder atender, vem lá, toma um café, troca uma ideia com a gente. Temos alguns casos que são necessários mesmo que seja pessoalmente, algumas declarações mais complexas. Por exemplo, o servidor que tem, além do seu rendimento próprio do município, ele tem mais um outro rendimento, talvez, do Estado, mas em especial se ele tem alguma renda da atividade rural. Então, são declarações um pouco mais complexas. Então, esses a gente até prefere fazer pessoalmente, traz lá os seus documentos e a gente vai atender muito bem e toma um café conosco também. Portela, eu queria aqui fazer uma observação que, para que não passe batido, nós temos alguns casos de clientes, em geral, servidores em especial, que fazem algumas aplicações em bolsa, certo? Fazem algumas aplicações em bolsa. E eu até digo assim, brincando, isso não quer dizer que o servidor está rico não, viu, Portela? É porque hoje pode-se comprar lá R$ 1.000 em ações na bolsa e isso se permite. No passado isso era bem mais raro, hoje bem mais comum. Então o servidor foi lá e comprou ações em bolsa. Se ele comprar em plataformas do Brasil, ele tem a obrigação de fazer declaração de imposto de renda, incluir isso na declaração de imposto de renda,
Se ele teve lucro, qualquer valor de lucro, então já obriga ele a fazer. Ou se ele mesmo que teve prejuízo, mas vamos pensar que ele teve uma movimentação acima de 40 mil reais. E acima de 40 mil reais, vamos pensar assim, que ele comprou. Uma vez ele comprou 10 mil reais em ações. Depois ele comprou mais 10 mil reais em ações. Então aqui deu 20 mil. Mas aí dentro do mesmo ano ele vendeu esses 20 mil de ações. Somado 40 mil de movimentação. Entendeu? Então, e é muito comum, as pessoas compram e vendem diariamente, muitas vezes. Então é fácil de dar uma somatória de 40 mil. E aí ele precisa trazer para nós uma planilha que demonstre que depende a plataforma pela qual ele fez a compra, já se disponibiliza uma planilha e ele traz para nós essa planilha para que a gente possa, a partir dali, informar tudo. Agora veja, se por acaso ele comprou em alguma plataforma fora do Brasil, hospedada fora do Brasil, aí não importa o valor que ele movimentou. Então ele está obrigado a informar isso na declaração de imposto de renda. Então muitas pessoas têm caído em malha também por falta dessas informações. Às vezes ele fala assim, mas eu tive prejuízo. Não importa se ele teve prejuízo, ele tem que informar na declaração de imposto de renda. Bloch, para quem está na dúvida, vamos reforçar. Para quem está na dúvida de contratar ou não contratar um contador, qual o seu conselho final? Contrate um contador, sempre. Se você for construir e não contratar um engenheiro, pode ser que a sua casa vai cair. Então, se você for fazer a declaração de imposto de renda, não contrate um engenheiro, contrate um contador. Não contrate um médico para cuidar da sua declaração de imposto de renda. Também, naturalmente, não contrate o contador para fazer uma cirurgia do coração. Contrate um contador para fazer a sua declaração. Muito bem, Bloch. Sobre a isenção, Bloch. Tem essa nova isenção e quem ganha até 5 mil, ele é isento. Mas quem ganha nos valores acima, eu sei que tem valores acima que tem uma porcentagem menor. Explica um pouquinho para nós sobre essa situação. Até 5 mil reais a partir de janeiro de 2026, no seu rendimento, bruto naturalmente, é isento. De 5 mil até 7.350, com redução. Porém, se o seu empregador, seja ele o próprio município ou não, estiver fazendo alguma retenção por falta de algum ajuste, até mesmo da própria Receita Federal, que pode ocorrer, mas no início de 2027, nós, contadores, vamos fazer a sua declaração de imposto de renda e vamos ajustar isso tudo de acordo com a lei que já vale desde janeiro de 2026. Então, não se preocupe, se caso você estiver tendo uma retenção na fonte de um valor acima do que estabelece a lei, por isso se faz a declaração de imposto de renda de ajuste anual no início seguinte para corrigir isso tudo. Mais uma vez eu reforço, está aí a importância de que seja um profissional que conheça da área para fazer corretamente. Certo, Bloch. Uma curiosidade, o Pix precisa ser declarado ou não? Olha, rendimentos recebidos através de Pix precisam ser declarados não por ser Pix, mas por ser rendimentos. Agora, Portela, digamos que eu e você saímos hoje para almoçar junto e eu, sem dinheiro no bolso, sem cartão, e você resolva pagar o meu almoço. Aí, quando for no final da tarde, eu te devolvo isso em Pix, o valor do meu almoço. Você vai ser tributado porque recebeu esse valor lá? Claro que não, porque esse valor eu estou apenas te devolvendo, ou seja, não é renda. O que nós precisamos declarar são renda. Pix não é taxado, não se cobra imposto de renda nenhum, nem taxa, nem absolutamente nada sobre Pix. O que se cobra é quando, se eventualmente esse Pix é por conta do salário. A gente paga lá no escritório, a nossa equipe recebe tudo através de Pix, os seus salários. E eles vão pagar imposto de renda, se for o caso, mas não por ser Pix, por ser renda da venda da sua força de trabalho. Certo, Bloch. Então, para você que vai fazer sua declaração, o sindicato para os filiados tem
um valor de R$ 80, e tem os 2 escritórios que são conveniados com o sindicato: Bloch Assessoria e Contabilidade e Luckner Contabilidade. Hoje encerramos mais um podcast. Contamos com a presença especial do nosso amigo Dirceu Bloch, que esclareceu as dúvidas mandadas pelos servidores. Foi muito bom ter você aqui conosco, Bloch. Fico agradecido imensamente pelo espaço de mostrar aqui o nosso trabalho, da importância e, em especial, de poder atender a você, servidor, a você, servidora, que certamente precisa do nosso trabalho que oferecemos com qualidade. Obrigado, Portela. Obrigado ao Ser Toledo pelo espaço.